E um final de série bem construído, satisfatório e legítimo. Sim, esse foi o final de Breaking Bad, porque o de La Brea foi uma zona. O que foi aquilo, hein, meus amigos e amigas? Então, eu, Igor de Mello, no vídeo de hoje vou explicar com detalhes aquela salada de frutas que foi o final da série. E nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, eu expliquei as revelações e mistérios dos episódios 1 ao 3. Inclusive, aqui eu vou explicar logo o final, porque se nem a série se deu conta de explicar coisas nesse episódio, porque eu tenho. Mas brincadeiras à parte, foi tanto enchimento de linguiça que nem vale a pena falar dos episódios 4 e 5. Porque eles foram enrolando e chegou no final de duas partes, resolveram que tinha que responder tudo de uma vez. Aí começou a brotar personagem esquecido até do chão. E bom, a primeira parte desse finale focou principalmente na pessoa do outro lado do laptop, traindo Gavin para entregar o microchip em troca da vida de Eve. Assumida Eve literalmente. E os roteiristas esconderam tão bem ela que nem eles acharam depois. Mas vamos falar disso mais pra frente. Felizmente, antes do encontro em um local remoto, a equipe de Gavin conseguiu deduzir o óbvio, né? Que era algo clichê de se fazer, mas claro que a Marcia Smith era a mente por trás de tudo e conseguiram capturar ela durante o encontro. Então Gavin, Helena, Ty e Sienna embarcam em uma balsa e navegam por um rio com efeitos especiais bem questionáveis em direção à base aérea de Ladeira para resgatar a Eve. Enquanto isso, Scott, que estava sendo prisioneiro lá na base, percebe que está lá com Levi, só que descobre que Levi na verdade está trabalhando como informante a mando de Helena, com a missão de extrair de Scott as informações sobre o trabalho dele em plantas fossilizadas. Pô, eles tiraram essa ideia do CU, né? Porque não foi muito nada a ver essa história desse artigo. Mas vamos lá. O Levi estava na verdade atuando como agente duplo e convenceu a Maya a concordar com a transferência de Scott para a instalação de detenção lá onde a Eve estava detida. Enquanto estava vendo essa transferência, Izzy aparece e assusta os guardas. Então o Levi entra em ação e domina eles. E o Lucas também aparece e nocauteia. Só que aí o Levi escuta de que outra equipe de guardas estava emboscando o Gavin e o pessoal que estava lá na jangada. Então ele vai atrás. Assim, esses dois episódios foram tão previsíveis que eu estava assistindo e dizendo o que ia acontecer já, porque eles seguiram puro suco do clichê. Porque antes dos guardas atacarem lá, começa aquela confusão, murro pra cá, tiro pra lá. Aí é óbvio, né, que para coroar o clichê tinha que ter uma morte, né? Para quê? Para ter a clássica cena de drama no meio da confusão. Acontece que os guardas iam pegar o Gavin e os outros, só que aí o Levi brota e consegue eliminar os guardas. Só que aí vem outros e começa um tiroteio. Aí eles conseguem vencer os caras. E aí vem a clássica do último cara de pé que vai dar um tiro. E essa bala pega no Levi, foi fatal. E aí vem o drama, né? O Levi cai, a Gavin e Izzy choram. E aí o Levi passa 2 horas falando antes de morrer. É aquele tipo de cena que você vê em todo canto, principalmente em novela. E aí antes de morrer, o Levi faz questão de informar o Gavin que a Eve estava sendo mantida no centro de detenção. E aí em seus últimos suspiros, eles fazem as pazes e o Gavin finge que fica triste com a morte do cara que chifrou ele. Sério, não precisavam matar, era só deixar o cara vivo. As informações que ele deu enquanto morria podia dizer vivo também. E aí, depois do chororô, o pessoal segue em direção ao centro de detenção, apenas para perceberem que na verdade ele está localizado no ano de 1965. E é lá que parte dos eventos do final se desenrolam no episódio final. Assim, algo que sempre foi muito interessante em La Brea foi que, apesar de ser uma série de aventura de ficção científica, mas sobretudo também é um drama familiar. E quase todos os personagens provaram o quão longe eles iriam para seus entes queridos. E de muitas maneiras, o Sam tinha um dos melhores arcos de personagem nessa temporada, como ele aprendendo a lidar com a perda, entre aspas, da Riley, percebendo que ele queria se tornar uma pessoa e um pai ainda melhor quando a recuperasse. Mas foi de uma grande sacanagem eles terem sumido com o Josh e a Riley nessa temporada, porque eles poderiam agregar mais aqui. E eu falei do drama familiar porque, apesar da conveniência dos personagens brotarem do nada, há um certo alívio ver que, apesar de tudo, eles estavam bem. Só que as situações que eles foram colocados, meu Deus do céu. Tipo, no final do episódio passado, eles entram naquela aurora que os leva para 65, onde Josh e Riley estavam. Então, há a separação. Sam vai atrás deles e o restante vai para Pasadena, onde tem uma central de operações e onde a Eve estava. A ideia era salvar a Eve e fritar os servidores para destruir tudo que eles tinham sobre viagem no tempo. Por isso, vem as cenas onde os roteiristas lembram que sumiram com uma porrada de personagens e agora eles têm que voltar porque, afinal da série, eles têm orçamento à vontade para gastar com elenco e efeitos especiais. Primeiro que surge um novo portal que levaria todos para casa, tipo
A série inteira foi tanta dificuldade para eles voltarem para casa, só que agora a conveniência fez brotar um portal assim de boa. Sei lá, poderiam ser um pouco mais complexos, né? Mas enfim, Ty e Scott iam para a ladera, só que aí o Ty, de maneira extremamente conveniente, encontra o anel da Para, sua esposa. E aí eles vão atrás dela. Tipo, ele passou a temporada inteira investigando o que houve com ela e não descobriu. Aí quando ele interroga o soldado, o cara fala umas palavras e ele descobre na hora tudo. A raiva que dá é essa. Como o roteiro simplificou tudo, fazendo o personagem parecer burro anteriormente. Tipo, era tão fácil, por que ele não conseguiu antes? Aí o Gavin, lá em 1965, chega na base de operações onde estava a Eve, mas não a encontra, porque a Natalie Zia só filmou 2 cenas para essa temporada, tudo no mesmo lugar. Então não poderiam aparecer com ela, né? Aí inventaram essa desculpa que ela foi levada antes. E do outro lado, o Senna encontra a Riley, que ainda estava machucada, porque a medicina em 65 ainda não era avançada para cuidar do problema dela. Tecnicamente nem a de 2021 era, né? Já que ela foi atacada por um dinossauro. E até onde eu saiba não existem muitos tratamentos no mercado a respeito disso. Mas enfim, o arco do Senna nesse episódio é invadir um hospital e operar sua filha. Infelizmente poderia agregar tanto, só que foi mantida numa cama do começo ao fim. E o Josh também, que vamos falar mais dele daqui a pouco. Mas a raiva que dá é essa, personagens tão importantes reduzidos desse jeito. E o tempo que gastaram do Senna operando a Riley podiam criar, sei lá, algo mais instigante. Mas enfim, 10.000 AC, tá, e a galera chega onde a Para tava e descobre que houve um ataque de dinossauro. Só que ela tá viva. E aí começa um resgate / luta contra um tiranossauro. Porque os roteiristas nessa temporada acharam legal ficar brincando com o dinossauro e esqueceram da história. E a cena tenta criar um senso de urgência que não dá em nada, porque a gente sabe que ninguém ali ia morrer. Então que eles gastassem isso também com algo mais interessante. E depois disso vem a cena que quase me fez desistir de ver esse episódio, porque já tava doendo já. Porque a Izzy e o Gavin literalmente tropeçam no Josh. Quando eu disse que tinha personagem brotando no chão, eu não tava brincando. Aí ele revela que foi sequestrado e que estava junto com a Eve. Depois o Sam chega com a Riley, que ainda não estava bem. E aí ele pega o portal para o 2021 porque a medicina moderna o ajudaria. E com isso o Sam some até o final. E aí chega a irmã do Gavin e revela que achou Eve, mas houve uma luta e ela ficou para trás para destruir a base. E novamente eles tentam fazer um suspense tipo, a Eve morre? Se bem que, se baseado no fato de que ela não apareceu realmente, achei que eles iam matá-la. Só que se fizessem isso ia ser uma sacanagem, porque se fosse uma Eve fazia isso logo no primeiro episódio da 3ª temporada. Mas não, ela estava viva. Ela só estava sendo totalmente contra aquela afirmação. Quem não é visto não é lembrado, porque ela não quer ser vista e só ouvimos falar dela. Só fizeram aquela cena de flashback no começo para acalmar os espectadores e dizer, olha, conseguimos a Natalie Zia para uma cena, tão felizes? Mas enfim, o pessoal volta para 10.000 AC, onde todo mundo estava voltando no portal para casa. E o Lucas manda a Verônica ir na frente porque ele tem que ficar com as pessoas para ir para Ladera pegar o tal chip e acabar com isso de uma vez por todas. E mais uma vez tem uma cena deles criando suspense do tipo, eita, os que vão ficar em 10.000 AC vão ficar presos para sempre. Sério, esse episódio é cheio de tentativas de suspense que dão extremamente errado. E aí eles vão para a ladera e Gavin tem a ideia de atrair o dinossauro que atacou a Para para que eles causem tumulto. Eu achei uma cena até legal e eles fizeram um bom uso do dinossauro aqui. E aí começa aquela confusão, tiro, porrada de bomba e a galera entra na base. E quando estão entrando, mais uma personagem brota do nada, que é a Petra, que foi sequestrada no primeiro episódio e só apareceu agora. Convenientemente no mesmo segundo que Scott estava entrando. Então tipo, meu Deus, os roteiristas nem se esforçaram. Aí enfim, eles pegam o chip e saem. Só que lá fora a Maya cerca eles. E aí vem um momento Deus Ex Machina, onde o pessoal da tribo aparece e intervém. E aí que os roteiristas lembram também que começaram o relacionamento da Izzy com a Ruth, mas esqueceram ao longo dos episódios. Aí aqui eles não tinham muito tempo para concluir esse arco e tudo se resume às duas se olhando e Izzy indo embora, ignorando totalmente a Ruth e o arco construindo, jogando no lixo o que foi feito. Que aí eu te pergunto, se era para fazer isso, para que começou? E aí sei lá mais qual tentativa de suspense, uma grande explosão acontece, com isso o portal se fechou, então fica aquela tensão, eita, vão ficar presos para sempre. E acho que vocês já sabem a resposta, né? Aí nesse momento, Deus Ex Machina novamente, o Gavin lembra que era piloto, né, já que aparentemente ele esqueceu disso, e eles vão até o hangar porque lembrando que aquele chip foi construído pelo governo para ser instalado em aviões e ia permitir que eles abrissem portais e viajassem no tempo. E aí o Gavin usa isso. Aí na antepenúltima tentativa de suspense, a Maya aparece e aponta armas para eles para impedir que vão embora. Só que aí o Gavin faz um joguinho lá e depois a irmã dele atira e mata.
O Ty decide ficar por lá porque ele encontrou um lar no local. Todo mundo vai pro avião e vão decolar. Aí na penúltima tentativa de suspense da série, quando eles estão prestes a voar, o tiranossauro surge na pista e corre em direção ao avião. Isso poderia ter impedidos, mas claro que não, porque a conveniência está do lado desses queridos, não é mesmo? E tudo dá certo e eles voltam para 2021. Depois disso, Gavin vai para o local que é mostrado lá no flashback no começo do episódio, junto com os filhos, porque a Eve era para estar lá, só que aí ela não está. Aí eles ficam, será que ela ficou presa em 1965? Será que morreu? Só que com o poder do roteiro, nada disso aconteceria. Eis que surge Eve! Então fica tudo bem. E aí mostram ali no hospital que a Riley ficou bem, se juntou com o Senna e a família, o Scott encontra aquela namorada que tiraram da cartola nessa temporada, não sei pra quê. E aí tem o Lucas e a Verônica, que são de longe os melhores personagens dessa temporada. E aí estão fazendo ultrassom no bebê e tal. Com isso, aqueles personagens vão ser sempre amigos. E eu gostei disso. E bom, é assim que se encerra La Brea, que sempre foi uma série com um grande potencial. Só que nessa última temporada foi totalmente desperdiçado em um final extremamente apressado e com muitos elementos que poderiam ter trabalhado com calma. Porque apesar deles só terem 6 episódios, eles encheram muita linguiça ao longo dessa temporada. E podiam ter usado esse tempo para responder perguntas pertinentes e trazer os personagens de volta aos poucos, ao invés de fazer chover personagem no final. E de verdade, eu até achei que eles iam ousar um pouco nesse final e ao invés da família Harris voltar para 2021, ia ficar todo mundo lá em 10.000 AC com a mesma abordagem do Ty de que encontraram um lar lá. E eu não considero ruim o retorno deles para casa. Afinal, ao longo da série, eles estavam buscando exatamente isso. E eu, como espectador, também torcia. O problema reside na execução, que não foi bem elaborada. E esse é um problema não só de La Brea, e sim recorrente em várias séries de ficção científica. Eles começam a desenvolver a trama de forma excelente, introduzem vários mistérios e elementos interessantíssimos. No entanto, o desafio surge na conclusão desses elementos. Durante uma temporada, os roteiristas tentam manter um equilíbrio entre o mistério e a revelação gradual disso. Contudo, muitas vezes na hora de concluir, a quantidade de elementos a serem amarrados se torna tão grande que até os próprios criadores parecem se perder, optando por soluções extremamente simplórias ou clichês. Isso gera aquela sensação, se isso era tão fácil de resolver, por que não fizeram isso no início? E antes de tudo, eu reconheço que é praticamente impossível evitar completamente os clichês em séries ou filmes, dado o vasto volume de conteúdo produzido em todas as categorias. Então, certas convenções, como o confronto entre o herói e o vilão, o final feliz, são inevitáveis. O que realmente importa mesmo é como a história é conduzida até esses momentos. Assim, eu sou de humanas, não sou de exatas. Mas vou tentar exemplificar. É como resolver uma equação matemática. Você pode obter o resultado correto, só que se cometer erro nos cálculos, o professor ainda vai considerar que você acertou parcialmente. O problema com La Brea foi a forma como eles alcançaram esse desfecho, não o resultado. Tudo pareceu extremamente corrido e apressado. E se tivessem gerenciado melhor o desenrolar da trama, o final não teria parecido, sei lá, tão vazio. Mas ainda assim foi legal que a série teve um fim e que esses personagens estão bem. Quando brinquei a respeito do suspense fracassado que eles tentaram fazer, não é que eu estava querendo que algum personagem morresse. Claro, isso só precisaria acontecer se fosse extremamente necessário para a trama. O suspense que eles estavam tentando criar foi desnecessário, porque esses momentos podiam ser também usados para trabalhar melhor essa salada de frutas que foi esse final. Tipo, eles focaram muito a energia deles, não só nesse episódio, mas nos 5 anteriores, focaram a energia no local errado. Mas La Brea, apesar de conturbado, ainda assim teve um final. Mas agora eu quero saber de vocês o que acharam. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!